Vale Feliz FM. Saudações aos que nos acompanham através da Rádio Vale Feliz, também através das nossas redes sociais. Nós saudamos também o médico e diretor técnico do Hospital Schlatter de Feliz, Dr. Antônio Rogério Cardoso. Doutor, é um prazer conversar com o senhor. Olá, Arthur. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui, poder compartilhar essa oportunidade que a gente está tendo de fazer aqui no nosso hospital. Doutor, então, o assunto hoje principal é a questão do Hospital Schlatter, que está apto a utilizar plasma convalescente para o tratamento da Covid-19. No que consiste esse tratamento? Bem, o plasma é uma parte do sangue, né? Quando alguém vai doar sangue, a gente pega um sangue total, ele faz um processamento técnico, que é uma centrifugação. O sangue ele fica dividido em duas partes, de forma resumida, né? Uma parte é o conteúdo celular, onde estão as hemácias, e a outra parte é o plasma. Tá? A maioria das pessoas que já receberam algum tipo de transfusão, a grande maioria, é de hemácias, é quando está com anemia, que é o CHAD que a gente chama. Mas o plasma é um conteúdo que a gente já usa em alguns pacientes com outros tipos de problema que não anemia, e já é utilizado há muitos anos o tratamento para recuperação de algumas condições fazendo uso de plasma. A proposta para o tratamento da Covid-19 com plasma, dos poucos tratamentos que estão sendo estudados com resultado, o plasma é um dos mais eficientes que tem. Ele não é uma cura para a doença, não é um tratamento que está 100% definido como sendo tratamento eficaz para a doença, mas de tudo que se é oferecido, é o melhor que tem. Tem duas notícias que são muito importantes para considerar esse tratamento. Primeiro, ele foi, no mês de abril, saiu uma notificação da Anvisa e de um estudo no FDA, nos controles americanos de tratamento, que o uso de plasma ele é seguro. Essa é a primeira questão que a gente considerou na hora de implementar, traz riscos pequenos aos pacientes, frente a outros tratamentos que foram propostos. Podemos falar de hidroxicloroquina, cloroquina e outras medicações que foram propostas que têm um risco aumentado de complicações. São medicações que podem ser usadas, são medicações também, mas que têm um potencial risco que, se a gente colocar numa balança o benefício e o prejuízo que vai trazer ao paciente, às vezes a gente não pode usar a medicação. O plasma já é diferente, ele foi avaliado e considerado muito seguro. O que ficou pendente depois de abril foi se ele era eficiente, se ele era eficaz para o tratamento da Covid. E há umas 3 semanas atrás saiu mais uma série de estudos apontando a efetividade do tratamento. Então, além de ser seguro, ele é efetivo. Não dá para dizer que é um tratamento que proporciona cura em todo mundo, mas é um tratamento que, quando usado em pacientes que não estão na UTI, pacientes que estão internados, precisando de oxigenoterapia, com complicações, mas não precisando de UTI, esse é o melhor momento de usar o plasma para se ter um resultado melhor. E os resultados que a gente espera é diminuição do tempo de internação do paciente, diminuição da necessidade de oxigenoterapia e diminuição da necessidade de encaminhamento para a UTI, ou seja, usar nos pacientes e observar se ele complica menos, tá? Se ele vai complicar menos. Nós não estamos fazendo pesquisa, tá? Esse é um protocolo clínico, ele foi desenhado pela equipe técnica aqui do hospital, escrita, ele foi encaminhado para o Hemocentro de Caxias, que é quem está fornecendo esse plasma para o Hospital Virvi Ramos, que é quem está fazendo uma pesquisa em nível mundial sobre o assunto, mas nós não estamos fazendo pesquisa, não vai ser testado, ele vai ser feito o protocolo nos pacientes que consentirem, aqueles pacientes que desejarem participar deste protocolo clínico, né? Então, como é que funciona assim o plasma? Alguém que adoeceu da Covid-19, se recuperou, ela tem no plasma anticorpos que protegeram ela para essa doença. Esse plasma, uma vez que é doado, ele é processado, né, filtrado, vamos colocar assim, e quando tu faz a transfusão em uma pessoa que ainda está doente,
tu tá levando ali os anticorpos da outra pessoa. Tu não deixar bem claro que a pessoa, para doar, ela já tem que estar obrigatoriamente 14 dias sem sintoma nenhum. Ela tem que estar totalmente recuperada para não ter chance de transmissão do vírus, né? Mas assim como é testado outras doenças quando se faz doação de sangue, testado HIV, hepatite, várias outras doenças, hepatite B e C, o Hemocentro de Caxias também está testando agora para a Covid. Então a pessoa está curada, só ela tem os anticorpos. A pessoa que está doente querendo participar deste protocolo clínico, ela recebe a transfusão do plasma, que é como se fosse uma transfusão de qualquer outro hemocomponente, como se fosse uma bolsa de sangue para anemia, só um outro conteúdo do sangue. Então a transfusão é rápida, ela faz em 2 horas no máximo, e os resultados que nós tivemos até agora, eles são muito bons. Assim, nós tivemos, sem citar nomes, mas nós tivemos pacientes que receberam plasma no sábado e que em 36 horas eles não precisavam mais de oxigênio, depois de feita a transfusão. 48 horas depois da transfusão, eles puderam receber alta, tá? Então, assim, não vamos colocar como cura para a doença, mas que é um tratamento promissor, isso a gente tem que saber. Há um tempo atrás eu fiz uma live falando sobre o que a gente tinha de tratamento que poderia ser feito com segurança, né? Tempos atrás as pessoas estavam falando em vitamina D, zinco, cobre, uma série de coisas, assim, um kit de tratamento ali, sem nenhum respaldo científico para a gente poder oferecer aos pacientes. Isso que está sendo oferecido aqui tem respaldo científico. Não é a experiência de um ou outro profissional que fizeram esse tratamento em algum lugar e que deu certo. Isso aqui foi revisado, vários casos publicados, fizeram revisão dos casos para poder dizer se é bom ou não. Então a gente tem um nível de evidência, que foi falado lá atrás, muito mais seguro para propor aos pacientes. E para a gente não ficar nessa questão de se inventar tratamentos ou de oferecer algo que não é efetivo, a gente optou por esperar sair resultados de pesquisas com tratamento com maior efetividade e segurança, para então a gente implementar aqui no nosso hospital. E as pessoas que, como o senhor comentou, né, para poder doar o plasma, a pessoa ela já teve que ter sido contaminada com o vírus, né, passado 14 dias pós recuperação. Essas pessoas que, porventura, se disponibilizarem a doar, como é que elas podem proceder? Então, nós organizamos dentro desse protocolo já também a questão de captação dos doadores, né? Como funciona? A equipe da vigilância, que é que hoje quem faz todo o controle dos pacientes, quem publica os boletins de casos de isolamento, de pessoas recuperadas, pessoas internadas, a equipe tem a lista dos pacientes que já adoeceram, né? Como essa é uma lista fechada, ela não é pública, é a única equipe que está apta a poder entrar em contato com os pacientes. Então, a gente vai oferecer, né? Como assim, agora, pelas divulgações, e é muito importante a gente ter a divulgação, a gente vai oferecer ao paciente a possibilidade dele ajudar alguém, né? Então, agora a gente quer que a pessoa saia de casa e que ela vá fazer uma boa ação, né? Então a gente vai ligar, vai oferecer, vai explicar o projeto, a proposta. A pessoa precisa aceitar fazer uma doação de sangue. Ela vai ser oferecido um transporte para ela, marcado um transporte. Isso é feito lá no Hemocentro de Caxias, com hora, transporte. Ela vai, faz a doação e depois ela volta para casa. Não precisa ficar internada, é uma doação rápida, cerca de 1 hora, está tudo resolvido. E a doação ela não é específica, não é doar o plasma para uma pessoa, tu vai doar para o banco de sangue. Nós, sempre que precisamos, mesmo a gente estando em vias de finalização do convênio administrativo, a parte técnica ela já foi aprovada, tudo ok pelo Hemocentro, e a parte administrativa, como envolve outras questões, recursos, compra, né, custeio dos insumos, essa parte ela está sendo construída e acredito que essa semana está assinado, formalizado o convênio. Mas o Hemocentro de Caxias se mostrou muito solícito, assim, em entender que uma vez que o principal
a principal necessidade nossa era ter um protocolo bem desenhado para poder oferecer o tratamento ao paciente. A partir do momento que a gente apresentou o protocolo para eles já começaram a fornecer o plasma para a gente, mesmo a gente não tendo feito doações de sangue mais sistemática lá. Então, já de antemão, deixo o agradecimento para a equipe do Hemocentro de Caxias e da Secretaria de Saúde de Caxias, que foram muito solícitos com a gente. Mas a pessoa, quando ela vai doar para o banco de sangue. Nós vamos fazendo as solicitações de acordo com a nossa necessidade, né? Então, o paciente, para receber o plasma, ele precisa obrigatoriamente estar internado, não é um paciente que está com sintomas leves em casa, é o paciente que precisa internação. Depois da internação, ele é avaliado com uma série de condições clínicas que indicam o procedimento. Uma vez indicado o procedimento, eu solicito para o Hemocentro de Caxias, eles disponibilizam esse plasma e a gente faz a transfusão aqui no nosso município. Todo plasma que for doado, que não for utilizado aqui, ele vai poder ser utilizado lá em Caxias e para os demais municípios que solicitarem plasma. Então, uma vez que a pessoa faça a doação, ela está ajudando não só os munícipes daqui de Feliz, que já é muito bom, mas ele está ajudando qualquer pessoa em qualquer lugar que esteja precisando desse tratamento, né? Como eu falei, é um dos poucos efetivos que a gente tem. A gente vai ligar e oferecer. A pessoa vai responder um questionáriozinho ali sobre idade, condições de saúde e tal, e aí a gente vai, ela dizendo ok, dizendo sim, né? A gente vai organizar o transporte para ela. Tem algumas condições para poder doar o sangue, né? Além da questão dos 14 dias. Tem que ter entre 18 e 60 anos, né? Menos de 60 anos e maior de idade. Tem que, se for do sexo feminino, tá? Isso já foi dúvida em outros momentos e o protocolo foi adaptado lá no Hemocentro. Pacientes do sexo feminino também vão poder doar, tá? A única questão é que elas não podem ter mais de 2 filhos. Isso é importante. Então, e contando as gestações interrompidas, né? Os abortamentos, vamos colocar assim. Se a mulher estiver entre 18 e 60 anos e tiver mais do que 2 gestações, esta não poderá doar. Porque tem uma questão no sangue, a mulher produz um tipo de anticorpo vinculado à gestação, que isso aumenta a chance de uma reação transfusional, de dar um problema na hora de fazer a transfusão. Então, as mulheres com muitas gestações já tem se protocolado que é um sangue com riscos para trazer essa complicação, mas ela pode doar para outras finalidades, né? Para plasma especificamente está sendo evitado. Demais, todos são aceitos, né? Claro, tem que ter mais de 50 quilos, entre 18 e 59 anos, mas essas são as perguntas que quando a gente entrar em contato a gente vai fazer, né? Porque é uma questão um pouco mais técnica. Tem condições de saúde boa, né, para poder fazer a doação, entre 18 e 59 anos. Doutor Antônio Rogério Cardoso, a gente tá fazendo entrevista pela internet, sempre tem um pequeno delay, mas a gente agradece a disponibilidade do senhor em conversar conosco. Esse assunto ele é muito importante e a gente parabeniza também o Hospital Schlatter, porque o Hospital Schlatter é a primeira instituição do interior do estado, né, uma das primeiras a ter esse protocolo aprovado. Então, parabéns pelas atividades realizadas e a Rádio Vale Feliz também está sempre à disposição. Obrigado, e me coloco à disposição, caso surjam dúvidas, encaminha aqui para o hospital, a gente, na medida do possível, vai sempre contribuir e ajudar. Vale Feliz FM.